Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo bem aí? Dá um joinha aí. Tá ouvindo, Gito, aí? Galera tá entrando. Emerson, Stephanie já tá na área. Maquino, Nonô, Gitão. Vamos mandar aviãozinho aí, galera, para convidar o pessoal para participar da nossa live aí da Capela Urbana. Daqui a pouquinho nós já vamos convidar a Stephanie. Vai ser muito legal. Escutando um J Quest. Esperamos dias de paz. Manda aviãozinho aí, gente. Manda aviãozinho. Convidar a galera. Vamos mandar aviãozinho aí. Convidar o pessoal. Sandrão na área. Pastor Urbano. Suziane. Sejam todos bem-vindos. Um abraço aí. Gito tá mandando um abraço pro Cabeça. Christian entrou na área. Sejam todos bem-vindos. É cara e rugindo de leão, viu, Cabeça? Matheus, Igão na área. Isso aí, Gito. Clica aí no aviãozinho aí e vamos convidar a galera. Vai ser muito legal hoje. Nossa live com a Stephanie. Stephanie... Hoje uma mulher, mas uma jovenzinha que eu conheci de criancinha. Essa caneca aqui eu ganhei do Eteunei, lá da Noruega, viu, Gito? Rafael, seja bem-vindo. Daqui a pouquinho já vamos iniciar já. O Gitão tá falando que o Toninho é amigo de infância, desde a infância, lá de Portugal, ó, lá de Portugal. Gabriel, Igor. Vivi entrou aí também. Luquinhas. Encontrar a Stephanie aqui.
Esperar mais 3 minutinhos, nós já vamos iniciar aí nossa live. Stephanie já está aqui na área. Aguardando a Stephanie aí responder. Olá! Olá, Stephanie! Tudo jóia? Tudo bem? Eita, nós, hein? Que satisfação, hein? Muito bom estar aqui. Eu tô vendo aqui o povo falando pro tio Tatá ir pra ir, pegar corona aí. Pelo amor de Deus, hein? Tem que ficar longe de corona. Você tem que explicar aí o que é o Tatá, meu. Senão o pessoal vai falar, uai, quem é esse Tatá aí? O Tatá é o pastor Emerson. Eu vi que todo mundo conhece ele aí, todo mundo conversando com ele aí. O Tatá é o pastor Emerson. É isso aí, o Emerson. Gente boa. Viu, Humberto? Eu tava aqui esperando, aí você disse, a Stephanie, que eu conheci pequenininha. Aí eu peguei e falei, eu tinha certeza que ele ia falar disso. É, legal demais. É isso aí, Stephanie. E aí, tudo bem? Muito bom tá aqui. Tudo bem, graças a Deus. A gente está se reinventando com esse corona, aprendendo a viver de uma maneira diferente. Mas o Senhor tem cuidado de todas as coisas e nós estamos felizes por isso. Ah, pintou o cabelo. Tá parecendo um Pintei o pouquinho com a sua tia. cabelo. Tô parecendo com qual delas? Ó, de óculos agora, meio parecido com a tua tia Rebeca, A viu? tia Rê, amo. Amo que me comparem com a tia Rebeca. Também acho. Você está em... Eu tô em Taubaté, Ah, legal. pertinho de São Paulo aqui. Já fazem 2 anos e 8 meses. Desde que eu Certo. casei, eu e o Fê, nós estamos morando aqui em Taubaté. Só falar um pouquinho, gente. A Stephanie, eu conheço ela desde nenezinha mesmo, né, Stephanie? Desde Né? Muito... Belezinha mesmo. É, lá de São José do Rio Preto, o pai dela, pastor Gilson, né? Pastora Gislaine, lá do Ponto Alto. E nós tivemos um privilégio desde a época da igreja do Estoril, né? Onde a gente Sim. congregava todos juntos. Então, crescemos todos nesse ambiente junto e todo mundo viu todo mundo crescer, tanto na Foi. fé como também na carreira missionária, né, Foi Rebeca? mesmo. Vivi foi Né? minha líder. Aí, tá vendo? Viajei com vocês para vários lugares para fazer missões. Eu falo que assim, hoje eu vivo muito do reflexo do que eu aprendi na minha infância e adolescência. E vocês assim desbravaram muitos dos caminhos que hoje eu continuo traçando. Muito bom poder Ô, dividir isso com vocês. ô Stephanie, então, já iniciando aí, já falando um pouquinho, queria que você se apresentasse, né? O seu nome todo mundo já está sabendo, que é Stephanie, sua idade, sua profissão. Fala um pouquinho pra gente. Eu sou a Stephanie, né? Eu sou casada há quase 3 anos com o Felipe, o baterista mais bonito desse Brasil, o melhor de todos. Nós estamos casados há 3 anos e nós mudamos para Taubaté assim que nós nos casamos por um chamado, né? Jesus nos direcionou para cá. O Fê, ele faz parte do Ministério Morada, né? Que é muito por conta disso que nós somos trazidos para Taubaté. E nós pastoreamos uma igreja chamada Poiema aqui na cidade. Nós somos Uhum. ordenados pastores aqui desde 2018. Eu sou psicóloga, eu tenho a minha formação e especialização em terapia familiar, eu tenho atuado hoje clinicamente
Faço terapia de casal, terapia de família. E Jesus tem me dado a graça, assim, também de viver muito de perto alguns trabalhos missionários, alguns trabalhos sociais. E hoje o que eu tenho demandado mais energia e estudo é em relação aos trabalhos relacionados com a adoção. Então, até minha Uhum. pós-graduação tem sido bastante voltada para isso. Uhum. Logo, logo sai um livro, se Deus quiser. Ó, Mas eu tenho fresquinha me informação. especializado bastante, tenho me especializado bastante nessa área da adoção também. Aham. Ô Stephanie, a gente sabe, olhando um pouquinho para a sua vida, os desafios que você enfrentou como filha de um pastor, né? Filha de um casal de pastores, e todo o desafio que está em volta, né, da ideia de ser filho de pastor. Então você cresceu nesse ambiente evangélico, né, nesse ambiente gospel, é, Crente, crente. E eu queria que né? você falasse um pouquinho, mesmo no meio de toda o seu desenvolvimento dentro da igreja, mas quando foi o ponto fundamental da sua conversão, Stephanie? Legal. Essa pergunta é muito boa, eu gosto muito de falar disso, porque como eu nasci já num lar que os meus pais conheciam a Jesus, eu fui apresentada para Jesus desde muito novinha. Eu não tive um encontro com Jesus, eu não tive uma conversão, eu já fui inserida nesse contexto desde muito cedo. Falando um pouco, né, até sobre essa questão de filhos de pastores, eu tive muitos amigos que sempre foi, de certa forma, meio que um peso esse cargo, né, de filho de pastor. Para mim, nunca fez sentido o filho de pastor ser diferente de qualquer outro cristão, de qualquer outro membro da igreja. Eu acho Uhum, que foi muito saudável para mim a maneira com que Jesus me envolveu desde novinha e a maneira com que os meus pais me apresentaram um relacionamento com Jesus. Eu acho uhum, que tirou muito do peso da religiosidade, dessa coisa de igreja que traumatiza. Eu nunca, graças a Deus, eu tive um encontro com Jesus pessoal, de um relacionamento mesmo muito nova. Eu até estava olhando esses dias, eu sempre falo que eu tenho as minhas devocionais, eu tenho o meu relacionamento com Jesus desde os meus 11, 12 anos, e eu escrevo, eu tenho os meus cadernos. Então eu fui apresentada para Jesus de uma maneira muito saudável no relacionamento, e não de uma uhum, maneira religiosa, cheia de não pode, não deve, não faça. E isso, graças a Deus, me levou para uma adolescência muito saudável. Eu uhum, tive uma única crise relacionada a essa questão de igreja e tal, que foi na minha adolescência, que foi quando eu ouvia muitas pessoas, como meu pai tem um chamado evangelístico muito grande, eu via muitas pessoas que usavam drogas, deixando de usar drogas, se convertendo, e aqueles uhum, testemunhos me tocavam demais. Então eu via Jesus fazendo transformação na vida de muita gente, uhum. e uns testemunhos muito maravilhosos, assim, e aí na minha adolescência, ali nos meus 14 anos, eu meio que entrei em crise, que eu não tinha um testemunho. E aí Aham. eu lembro que nessa época eu fiquei, e quando eu for falar de Jesus para alguém, eu vou falar que ele fez o que na minha vida? Se eu nasci assim, eu continuo assim, eu não tenho nada de muito grande para contar para as pessoas. E aí foi quando eu comecei a ser discipulada pelo Bruno e pela Miriam, né, que hoje são os nossos pastores, são pastores com a gente aqui em Taubaté também. E eles trabalharam muito na minha vida, exatamente que o meu testemunho seria falar que o diabo nunca conseguiu, de certa forma, me roubar da presença de Jesus. Nem com a religiosidade, nem com adolescência, nem com juventude. Então, assim, desde muito cedo eu acho que eu entendi um relacionamento com Jesus muito saudável, sem paradigmas de igreja, enfim, dessas questões que acabam roubando a gente, né, do lugar seguro com Jesus. Isso é legal porque a gente hoje observa o quanto é um desafio ser filho de pastor, né? E como que a comunidade ela impõe uma carga também, né?
equivalente aos filhos dos pastores e acaba gerando muitos traumas, né? Então, escutar você falar um pouquinho que os seus pais conseguiu transmitir não uma ideia da religiosidade, mas uma ideia da espiritualidade, o desenvolvimento da espiritualidade, isso é massa. Ô Stephanie, você falou um pouquinho do seu chamado, né? E conta pra gente o momento que você entendeu o seu chamado e o momento que você tomou suas decisões de dizer eu entendo meu ministério, eu entendo que eu fui chamada por Deus e eu vou seguir isso daí, vou romper com todas as barreiras para poder servir. Fala um pouquinho pra gente aí sobre o seu chamado. Legal. Assim, como eu disse, desde muito novinha, né, eu fui inserida nesse contexto, então trabalhar na igreja sempre fez parte da minha vida. Só que eu fazia o que faltava, então o que precisava eu estava lá, eu estava ajudando, mas eu não, de fato, eu não entendia qual era o meu chamado, especificamente para que Jesus tinha, né, me chamado e me separado. Quando eu terminei o meu ensino médio, com 17 anos, eu fiz uma escola de ministério, né, uma escola de missões, lá no Rio Grande do Sul, onde eu passei 7 meses afastada da sociedade, fazendo missões e estudando e dedicando um tempo muito grande à palavra, a Jesus. E eu acredito que esse ponto foi fundamental para eu entender o meu ministério de fato, que foi quando Jesus me colocou de frente até mesmo com a psicologia. Minha mãe, ela já tinha feito psicologia, ela já era psicóloga, eu já sabia que eu queria algo relacionado desse tipo, mas eu acho que foi nesse processo ali de final de adolescência, quando eu saí do ensino médio, que eu me separei, fui fazer missões por 7 meses, fui entender realmente o que Jesus tinha para mim, entender minha identidade em Jesus mesmo, que foi quando eu tive a certeza da psicologia fazendo parte do meu ministério. Eu entendi o pastoreio muito cedo na minha vida. Eu acho que por eu receber esse cuidado pastoral, e quando eu falo do pastoreio, eu não falo somente de um pastor, de uma igreja que prega e que fica falando, mas eu falo de fato de cuidar de pessoas, assim. Eu recebi isso desde muito nova, com os discipulados, com alguém, né, me ajudando, alguém andando comigo. Então eu sempre ajudei as pessoas, eu desenvolvi isso muito cedo também. Então o chamado pastoral sempre mexeu comigo nesse sentido de acompanhar pessoas, de estar com pessoas, né, de cuidar de pessoas. E a psicologia, querendo ou não, ela veio de fato para somar com isso. E existe uma coisa dentro de mim muito forte, que eu acredito que foi muito incentivada, até que eu falei do tio Tatá no começo, né, pelo pastor Emerson, por vocês, que desde muito novinho eu fui inserido nesse contexto missional. Então, por mais que eu não passasse por algumas dificuldades na minha vida, eu fui vendo essas dificuldades muito perto. Então, eu lembro que eu fui pro Rio de Janeiro, passar um tempo na favela, eu não tinha nem 14 anos ainda, tinha uns 12 anos de idade. E aí, logo depois, o tio Tatá, né, foi com todo mundo, com o Sandro, foi todo mundo para o Peru, e ele me levou junto. Então, eu fui para lá, também fui inserida nesse contexto missional. E nessas questões, assim, Jesus foi trabalhando muita coisa em mim. E aí, desde muito nova, eu comecei a fazer ação social, e eu cuidava dos projetos sociais da igreja. A psicologia, quando entrou na minha vida, foi justamente por conta dessa questão social. Eu tenho um lado social muito grande. Aqui na nossa cidade, eu fiquei trabalhando na Defensoria Pública por 2 anos. Então, isso cresceu ainda mais dentro de mim, esse lado social. E eu acho que o pastoreio, junto com esse chamado missional, ele faz muito sentido, porque deixa de ser um assistencialismo e se torna algo que a gente vai ajudar as pessoas, mas a gente não vai dar só uma cesta básica para alguém. A gente vai ensinar aquela pessoa a se manter, a gente vai cuidar daquela pessoa em todos os aspectos. Tem um texto que fala comigo muito forte sobre essa questão, né, desse lado missional e até de uma ação social,
que é o texto onde Jesus ele multiplica pães e peixes. Ele estava pregando, ele estava falando de Jesus, mas ele via que a necessidade daquele povo naquele momento não era só uma pregação, mas era uma multiplicação de comida. E ele faz aquela multiplicação acontecer e continua cuidando daquele povo. Então isso mexe muito comigo porque aprender a falar de Jesus de diversas maneiras, seja dando comida, seja pregando a palavra, seja cuidando de alguém, seja trabalhando na área que Jesus colocou na nossa vida. Então, no caso, na psicologia, né? No meu caso, clínica. Então, esse chamado ministerial, para mim, ele não fala somente de algo dentro da igreja, né? Ele fala de um evangelho integral, de algo que eu vou viver não somente em quatro paredes. E já fazendo um link até com tudo que a gente tem vivido esses dias, isso ficou ainda mais forte, porque as igrejas, pelo menos aqui, foram fechadas. E se eu dependesse somente da igreja, se o meu ministério fosse somente dentro da igreja, ele teria parado. E não, nós entendemos o ministério de uma maneira integral mesmo, e ele continuou mais aceso do que nunca. Legal. Esther, você começou a falar também relacionada ao seu chamado, das suas viagens missionárias, o quanto elas impactaram a sua vida e foram fator decisivo, né? Nós temos essa mobilização, a gente consegue, acredito, não sei se foi a primeira viagem missionária sua foi em 2011 para o Peru? Não, eu já tinha ido para o Rio de Janeiro, para o Borel. Ah, tá. Isso. Fiquei na casa da Andréia na época. Isso, legal. E aí, aproveitando essa questão das viagens missionárias e o quanto foi importante para você, relata pra gente aí algumas experiências que marcaram a sua vida e que conseguiram contribuir para que você pudesse tomar essa decisão em Deus para o seu ministério. Legal. É bem difícil falar de uma só, porque eu acho que as viagens num todo, elas nos marcam de maneira muito diferente e muito profundas e específicas. Eu sempre me lembro da primeira vez que eu fui para o Rio de Janeiro, que foi lá no Morro do Borel, e eu era muito novinha, eu era nem adolescente ainda, devia ter uns 12 anos, adolescente. E eu fiquei cuidando da parte das crianças, né? Que a gente fazia alguns trabalhos com as crianças nas brincadeiras e tal. E eu me lembro que eu me apeguei muito a algumas delas, né? E eu me lembro exatamente no dia que a gente estava indo embora, que a gente avisou essas crianças que nós iríamos embora. E elas olharam para mim, né? Olharam para o grupo de missionários que estavam lá. E elas disseram assim, mas vocês vão prometer que vão voltar? Porque todo mundo que vem aqui vai embora e nunca mais volta. E isso me marcou de uma maneira diferente daquela vez. Porque, de fato, eu entendi que as pessoas querem ajudar. Elas estão dispostas a ajudar, a fazer um trabalho social, fazer uma viagem missionária. Só que, muitas vezes, elas não estão dispostas a ficarem fidelizadas com aquilo. Então, eu entendi que o meu papel não seria ir em um lugar e fazer uma coisa específica e não voltar mais. Mas de realmente manter algo ativo, e nem que eu não volte mais naquele lugar, mas não deixar aquele lugar morrer. Eu acho que uma vez que eu vou lá e falo de Jesus, eu entrego algum mantimento, ainda não é isso. Eu acho que ainda existe algo mais. Mesmo que eu não colha esses frutos, né? Alguém vai colher, e vai ser o reino, é tudo para Jesus. Então, essas questões de voltar, de criar um laço, me marcaram demais. Eu me lembro, agora, falando até do sertão do Piauí, né, que eu fui também, lá eu vivi uma realidade muito precária. Eu acho que existem vários tipos de realidades precárias, a gente precisa saber diferenciar isso. Tem gente que passa muita fome, passa muita necessidade. E é diferente, por exemplo, de uma realidade que eu peguei no Rio de Janeiro. Por mais que seja uma comunidade carente, seja uma favela, lá a gente não percebe tanta carência, por exemplo, com comida, com água, com necessidades básicas. Lá a gente percebe talvez uma falta de informação, uma violência muito grande, um problema de drogas muito precoce, né? Famílias desestruturadas.
eu acredito que essa seja a maior necessidade, por exemplo, no Rio de Janeiro, pelo menos onde eu frequentei. Agora eu pego, por exemplo, um sertão e até mesmo alguns locais do Peru que a gente frequentou, lá a gente via algumas necessidades precárias mesmo, de falta de comida, falta de água, falta de encanamento. Nessa última vez que nós fomos pro sertão do Piauí, eu fui em uma casinha, assim, que moravam acho que 8 ou 9 pessoas da família, e era um único lugar, um único cômodo, e aí no fundo tinha o buraquinho do banheiro, e eles precisavam viver com uma água de um balde suja. Então, assim, as realidades dos lugares me marcaram demais. Por um tempo me fez até não achar justo o quanto eu tinha. Mexeu muito até com o que eu vivia e de eu não poder, de eu dar valor para as coisas, né? Isso foi fundamental, assim, eu acredito até mesmo na pessoa que eu sou hoje, de saber o que vale a pena, né? O que a gente gasta tanto tempo. Eu falo que mudou até a minha alimentação, porque eu era toda fresca com comida e hoje eu não tenho problema nenhum com nenhum tipo de comida. Então, as viagens missionárias, além de me aproximarem muito de Jesus, de me ensinarem muito do caráter missional de Jesus, do coração paternal que Jesus tem, de cuidado, ainda mudaram muito o meu caráter e me tornaram um ser humano, acho que melhor, né? Uma pessoa, um cidadão mais consciente, uma pessoa melhor. Acho que legal. teve só um fato assim, falei de 2 realidades precárias sociais, né? E eu acho que tem uma também que vale a pena comentar, que foi quando eu estava no Rio Grande do Sul. Nós fazemos um trabalho muito forte com as garotas de programa. A realidade que eu encontrei das garotas de programa, e até por isso que eu vou falar disso, é de que elas realmente estavam ali por necessidade, elas não queriam estar ali. Então, eu acredito que é sim uma demanda social. Eu tive tempos, eu passei quase 4 meses tendo encontros semanais com as garotas de programa da cidade que eu ficava em Novo Hamburgo. E assim, elas me contavam coisas absurdas, que elas estavam obrigadas ali, elas não queriam estar ali. Então, de fato, é uma questão social que nós precisamos olhar. Não é uma escolha ela ser uma garota de programa, né? É uma questão social que ela foi inserida. E eu me lembro até uma vez que me marcou demais, nós mantínhamos um relacionamento semanal com os garotos de programa da cidade, nós fazíamos encontro com elas, e uma vez eu fui orar por uma delas, né? Era um travesti, e ele se apresentava para mim com um nome feminino desde sempre. A gente conhecia ele pelo nome que ele usava, né, de mulher. E aí eu fui orar pelo nome de mulher que eu sabia que ele tinha me dado. E na hora que eu fui orar, ele falou assim, não me chama desse nome não, porque Jesus me conhece com outro nome. E ele me passou o nome real dele. E aquilo mexeu tanto comigo, porque eu entendi que, de fato, ele tirou todas as máscaras para se relacionar com Jesus naquele momento, sabe? Foi uma viagem missionária que me marcou demais e que eu entendi que, mais do que qualquer demanda social, apresentar um relacionamento verdadeiro, que Jesus aceita as pessoas e que ele está a fim de restaurar todas as coisas, transforma a vida das pessoas. E esse fato, assim, me marcou demais. É interessante, Stephanie, porque às vezes a gente, o Sandro que está aí, o Gito, o Emerson, pessoas que sempre estão envolvidos no movimento, né, de promover essas viagens missionárias, sempre foi o nosso propósito, né? Ao pensar uma viagem missionária para o sertão, Rio de Janeiro, Peru, essa é a ideia, né? A ideia de não ser um movimento de férias. Pode até ter passeios culturais, mas... E tem, é uma delícia. Exato. Mas a ideia é colocar a galera em um novo contexto para que também possa despertar, como você falou que isso despertou, né, o seu chamado, foi para a sua vida, né, não só para o seu chamado, mas as suas experiências nas viagens missionárias, foram ferramentas para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento.
para a maneira de você enxergar as pessoas e a vida, né? Então, isso é muito legal, escutar, né, de uma jovenzinha como você, toda essa experiência e saber que as viagens missionárias também contribuíram para impactar a sua vida, né? Então isso é muito legal. Agora, responde uma coisa, Stephanie. A gente sabe que você é casada com o Felipe, né? Baterista do Morada, é uma banda que tem crescido cada dia mais aí no Brasil, né? Eu também conheci a galera do Morada do fundo do quintal da casa da minha tia, né? Então a galera cresceu e se dedicaram e hoje você é casada com um dos caras que também tem uma participação importante no ministério. Como é lidar você e o Felipe juntos no ministério, né? Esse convívio, ele como parte do ministério Morada e um dos pastores da igreja, e você envolvida com o ministério. Como que é essa experiência para vocês aí? Então, muitas pessoas perguntam disso porque como o Ministério do Fê, ele é muito ativo, normalmente as pessoas conhecem o Fê, não a Stephanie, né? Normalmente eu sempre estou como a esposa do Fê e eu amo isso, para mim é maravilhoso porque eu tenho o maior orgulho de tudo isso. O Fê, ele é muito mais pastor do que eu. Eu sou muito menos pastora do que ele. Então, em relação a cuidado, a todas essas questões, o Felipe, assim, ele é um grande pastor e eu, normalmente, falo que eu consolido as coisas por trás. Eu sempre, quando eu estava na igreja do meu pai, né, como meu pai também é pastor, lá, normalmente, eu estava mais à frente de algumas coisas. E eu pregava mais, eu estava mais na liderança de alguns ministérios e tal. Aqui, meio que mudou um pouco as coisas. O Fê, por ele já vir como um baterista do Morada, né? Nós já fomos ordenados pastores quase desde que nós chegamos aqui na cidade, na igreja. O Fê viaja muito. Então, ele normalmente, quando não está tendo quarentena, quando não tem nenhum vírus aí no Brasil, ele sai de quinta e volta domingo ou segunda-feira e fica aqui segunda, terça e quarta, normalmente. Então, eu fico consolidando. Eu fico aqui na igreja cuidando daqueles que nós temos como discípulos, dos ministérios que são da nossa parte, mas é tudo um conjunto que anda muito junto, assim. Se separar dá ruim. Porque ele é exatamente o que falta em mim e eu sou o que falta nele. Ele é mais cuidado, ele é mais carinhoso, ele tá mais presente. Eu já faz isso sozinho, você dá conta, vai que não precisa dar notícia. Então, eu acho que a gente junto, assim, consegue estabelecer uma questão bem saudável. Graças a Deus, o Fê, por mais que ele viaje, por mais que o ministério dele seja, querendo ou não, itinerante, né, em várias igrejas, tocando o Brasil aí, Fê, ele é muito presente. Então, mesmo quando ele não está aqui, de fato, ele se faz muito presente. Então, ele me ajuda muito na questão do ministério. O Fê cuida bastante da parte do louvor, da igreja, ele tem os discípulos dele, ele faz parte do louvor e tal aqui também. Eu estava cuidando dos adolescentes até recentemente, aí nós assumimos uma escola da Bíblia, que eu dou aula, e juntos nós cuidamos de casais também. Nós temos alguns casais aqui na nossa casa, nós temos um GC, e assim, por mais que seja um pouco diferente, anda muito junto os nossos ministérios. Stephanie, a gente sabe que essa nova geração, eles têm vivido um grande desafio, né? Seja existencial, seja do chamado missionário, do chamado, a própria dicotomia, né? Entre a questão do chamado e do trabalho, da vocação. E eu sei que tem muita gente aí, né? Que tem acompanhado a gente nas redes sociais, a Capela, tem te acompanhado também aí. Enfim, o Gito, o Sandro, o Emerson. Queria que você falasse um pouquinho para aqueles que
percebe um chamado e às vezes fica meio com medo. Queria que você falasse um pouquinho, desse algumas dicas aí sobre esse desafio da nova geração, e você faz parte aí dessa nova geração de líderes, de pessoas que estão influenciando outras gerações aí, e nós sabemos desse desafio. E fala um pouquinho pra gente como é se envolver mesmo com o reino de Deus, se entregar nessa geração atual. Legal. Eu acho que a primeira dica que eu tenho para dar é não corra do ministério de vocês. Eu acho que é meio que unânime as pessoas que eu converso e que meio que sabiam o que Jesus já tinha dado, mas meio que não queria aceitar. Eu não tive esse problema, graças a Deus. Eu nunca busquei, de fato, né, ter um ministério e tal, mas eu nunca corri disso. Então, quando Jesus começou a ministrar algo na minha vida, em várias áreas, eu sempre estudei muito, eu sempre gostei de estudar muito sobre todas as coisas. Então, quando Jesus me revelou algumas questões sociais, que eu deveria, né, me compadecer, eu topava tudo. Então, eu tinha pessoas que falavam na minha vida e que eu dava muita credibilidade, principalmente ali na minha adolescência, que foi de fato onde eu me encontrei ministerialmente em Jesus. Então, nessa fase eu tinha pessoas que eu realmente confiava, pessoas que realmente eu sabia que tinha um relacionamento com Jesus para poder me auxiliar. Então, eu ouvia muito conselho de gente mais velha. Eu sempre gostei de estar com pessoas mais velhas e eu sempre ouvi muito dessas pessoas. Tudo que elas poderiam me ajudar na minha adolescência para que eu não cometesse os mesmos erros que elas cometeram. Então, eu sempre tive muitas perguntas das pessoas mais velhas. Eu nunca tive muita vergonha de perguntar sobre nada. Então, o primeiro conselho que eu dou para essa galera que talvez esteja meio perdida, ministerialmente, até na sua identidade, tenha pessoas de referências por perto, crie laços com essas pessoas, se tornem discípulos dessas pessoas, grudem nelas para aprender o que elas já passaram, porque você não vai errar nas mesmas coisas que elas erraram. Isso me fez, assim, correr anos e anos e não errar e não cair nos mesmos erros que muitas das pessoas que eu admiro caíram e que elas demoraram muito tempo para chegar onde elas estão. Me fez percorrer um caminho mais rápido. Então, escute pessoas mais velhas que realmente têm relacionamento com Jesus. Estude muito sobre aquilo que tem mexido e colar até mesmo o seu coração, porque o chamado ele está muito relacionado com o que queima dentro de nós. Então, se existe algum aspecto, algum assunto que realmente você tem voltado os ouvidos de uma maneira diferente, procure saber sobre aquilo, ler sobre aquilo, estudar sobre aquilo, porque nós precisamos estar preparados para o sim de Deus. A gente nunca sabe quando vai acontecer. A gente começa a desenvolver ele, a gente vai, só que de fato a gente nunca sabe o dia que o nosso ministério começa. Ele vai começando e a gente precisa estar pronto para isso. Então, estude muito sobre tudo aquilo que queima no seu coração, se dedique, gaste muito tempo com tudo isso, porque gastar tempo com essas coisas vai fazer você colher esses frutos lá na frente, né? Então, muito do que eu estudei na minha adolescência, que eu estudei na minha juventude, né, que eu tenho estudado, eu já tenho colhido. Eu até falo muito assim, antes de casar, eu solteira ainda, eu sempre li muito sobre casamento, eu sempre assisti pregações, né, relacionadas a isso, tinha sempre livros, eu ficava observando casais, os meus pais, e eu sei que muito do que eu vivo no meu casamento hoje foi do tempo que eu me dediquei para que, de fato, hoje eu conseguisse viver isso de uma maneira saudável. Então, gaste tempo com aquilo que é importante, gaste tempo aprendendo aquilo que vai te voltar muitos frutos no futuro. Para a gente, hoje em dia, na nossa geração, né, a minha geração, a gente é muito acostumado com coisas rápidas. Então, a gente é acostumado com a internet, com o McDonald's e com o miojo, que é tudo em 3 minutos está pronto. E a gente faz um curso de 3 horinhas na internet, já acha que é pós-graduado em alguma coisa.
Então, eu acho que o nosso maior segredo, e algo que a gente perdeu das gerações passadas, é de fato dedicar tempo a alguma coisa. A gente está muito acostumado com o rápido, o fast food, com coisas que duram 5 minutos. E eu acho que as coisas de Deus, elas não são assim. A maior diferença das coisas de Deus é que elas são de fato eternas. Então, a gente precisa aprender a gastar tempo com coisas importantes, se dedicar muito tempo para que algum dia aquilo gere um fruto. E não achar que do dia para a noite a gente vai aprender alguma coisa e vai sair frutificando daquilo. A permanência eu acho que precisa ser assim, a nossa maior busca, tanto de relacionamento com Deus, quanto de insistir nas coisas que Jesus falou que é para a gente insistir. Como mexeu muito com a nossa geração essa questão da permanência, até nos relacionamentos, né? A gente quer relacionamentos rápidos. Gastar tempo com aquilo que Jesus mandou a gente gastar tempo faz a gente ter permanência. E eu acho que esse é o maior segredo de todos, assim. Legal, Stephanie, muito bom. Porque a gente vê a juventude, às vezes, na crise, né, do chamado, do ministério, e escutar alguém dessa geração falar um pouquinho dos desafios e dando essas dicas aí. Eu acho que essa dica é importante, né? Essa dica de ter alguém de referência do seu lado, a quem você pode ser mentoreado ou pastoreado, isso é muito interessante. E, Stephanie, e chegando aí, conhecendo um pouquinho mais da sua trajetória, do seu chamado, da sua profissão, deixa uma palavra de inspiração para todos aqueles que estão aqui na live da Capela Urbana, te ouvindo, né? Deixa uma palavra de inspiração para a gente. Amém. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre o que Jesus tem tratado muito comigo aqui na quarentena. Eu e o Fê, nós conversamos muito sobre isso já. Eu acho que, assim, de fato, todo mundo pensou nisso nessa quarentena. É uma coisa muito simples, mas eu acho que liga e faz sentido tudo que eu falei até aqui. Jesus, ele não é um Jesus só de quatro paredes, né? E as prioridades que ele traz para nós, de fato, é família. Eu acho que assim, a principal coisa que Jesus nos apresenta e que nos deixa a olhar e gastar tempo. Quando nós gastamos tempo com Jesus, nós entendemos que nós somos família de Deus e nós entendemos a nossa família como prioridade, e isso transforma muita coisa na nossa vida. Eu acho que eu e o Fê aqui no nosso casamento, até mesmo eu e os meus pais e o Preto, quando eu entendi de fato a importância da família, o quanto Jesus quer que nós cuidemos das nossas famílias, das pessoas que estão próximas de nós, que realmente a nossa família é o nosso primeiro ministério, é aqui que a gente tem que gastar tempo, é aqui que a gente precisa, né, ser confrontado. Nós começamos a ver também a necessidade dos outros. Nós vemos as graças que Jesus derrama sobre nós e que às vezes outras famílias não recebem. E aí entra toda a questão da ação social, dos trabalhos missionários, porque nós recebemos tanto por ter um relacionamento com Jesus e sermos agraciados na nossa casa. E eu não falo nem de financeiramente, eu não falo nada disso, eu falo no sentido de paz, alegria e justiça, que é aquilo que a Bíblia promete para nós. Então, quando nós recebemos essas coisas dentro da nossa casa, vivendo isso de uma maneira real no nosso dia a dia, nós começamos a passar e transmitir para outras pessoas paz, alegria e justiça, né? E eu acho que, assim, às vezes você está passando pelo pior momento da vida, que eu sei que essa quarentena trouxe esse pior momento para muita gente. Eu tenho atendido pessoas que de fato têm vivido o pior momento de suas vidas em vários aspectos. Eu quero falar que vai passar e que Jesus, ele tá aí para a gente se relacionar com ele. E que quando eu falo de paz, justiça e alegria, eu não estou falando de situações darem certo. Eu estou falando de que mesmo dando tudo errado, no meio de um coronavírus acabando talvez com as questões financeiras de alguém, com a saúde de outros, tirando pessoas que nós amamos de perto de nós, ainda assim é possível acessar um lugar em Jesus que existe
paz, justiça e alegria. Ele nos promete isso porque ele é esse lugar, né? Então, não depende, não são sentimentos que dependem de situações externas, mas depende de encontrar esse lugar em Jesus, de estar neste lugar com Jesus. E mesmo quando tudo não dá certo, mesmo quando tudo parece que não vai vir paz, não vai ter justiça e muito menos alegria, o Senhor, ele revela e traz esse sentimento dentro de nós. E eu acho que essa é a maior diferença das pessoas que conseguem ter um relacionamento com Jesus e as pessoas que não conseguem. Que quando tudo está dando errado, ainda existe dentro de nós uma esperança de que no fim nós vencemos com Ele. De que no fim nós estaremos juntos com Ele na glória. Então, encontrem esse lugar de paz, de alegria e de justiça em Jesus, independente do que tudo que está acontecendo em volta fale o contrário dessas coisas. Acho que é isso. Você estava falando, eu lembrei de uma frase, Stephanie, que diz que a paz não é a ausência das lutas, das tribulações, das aflições, né? Mas a paz é a certeza da presença do Espírito de Jesus em nós, que nos capacita, né, para podermos superar todas essas situações que a vida tem nos proporcionado, né? E o próprio Cristo falou que no mundo nós vamos ter aflições, né? E ele nos deu a esperança de que no mundo nós temos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo, porque ele venceu, né? E com certeza nós vamos vencer e estar junto dele, né? Então, essa inspiração, os próprios discípulos, né, quando estavam cerrados na caverna, com medo dos judeus, Jesus ressurreto chega até os discípulos na caverna e diz: paz seja convosco, né? Então, que essa paz possa alimentar os nossos corações, né? Obrigado por essa palavra, obrigado pela tua história, né? Obrigado por tudo aquilo que Deus tem feito em você e através da sua vida, do Felipe, por onde eu sei que por onde vocês têm passado, vocês têm marcado vida de pessoas, né? Amém. Então, valeu aí pelo tempo, pela disposição de, na quarta-feira, né, por mais que o Gito e o Sandro é palmeirense, né, tá esperando o jogo do Palmeiras e Corinthians, né, do retorno do Paulistão, né, mas a gente agradece a sua disposição. Deixa aí algumas considerações finais aí, Stephanie. Legal. Estamos chegando Muito no fim bom aí. estar aqui. Quando o Sandro me chamou, eu ainda falei, ai meu Deus, Sandro, como assim? Vou fazer uma live, mas é muito bom estar com vocês. Vocês fizeram parte de toda a minha história, né? Você, o Sandro, a Vivi, enfim, vocês me ensinaram muito nessa caminhada toda. Então é muito bom poder falar com vocês, aprender um pouco mais com vocês. Sei que Jesus já tem cuidado de tudo aí. Quero muito ir aí conhecer, porque eu não fui ainda. Então, precisamos marcar quando tudo isso passar. E logo estaremos juntos aí. Então é isso aí, Stephanie. Tá Muito obrigado Muito mesmo. obrigado pelo convite. Então tá bom, um abraço no Felipe e que Deus abençoe a sua vida. Amém. Vou mandar assim, abraço em todo mundo aí também. Tá bom, um abraço. Beijo. Galera, muito obrigado aí por todos que permaneceram aí até o fim, né? Tem uma galera aqui, né, presente, e nosso agradecimento aí, né, os amigos da Stephanie, o pessoal que tem acompanhado a Capela Urbana aí pelas redes sociais, né, o Sandro, o Gito, que sempre estão envolvidos aqui. Deus abençoe a vida de vocês. E acompanhe a gente aí nas redes sociais, a Capela, que logo vão ter mais divulgações, novidades, né? E é sempre um prazer estar com vocês, né? A gente deseja que Jesus possa abençoar e trazer paz ao coração de cada um de vocês nessa quarta-feira também, tá bom? Fica nossa gratidão, né, por todos aqueles que têm um tempinho aí para estar conosco, tá bom? Já estamos encerrando aqui a nossa live, né, faltando ainda alguns minutos, e que Deus abençoe. Sandro está dizendo aí, ó,
que nós vamos ter a próxima live, vai ser domingo, às 21 horas. Então nós contamos com vocês aí, né, na domingão, a live aí da capela, né, sempre com um convidado especial para inspirar o nosso coração nesse momento de quarentena. A gente fica aí nosso sentimento, a gente sabe que o Brasil tem enfrentado uma grande luta aí, né, mais de 80 mil pessoas, né, perderam as suas vidas aí por causa do coronavírus, outros que estão, então, passando por tratamento, outros que já estão recuperados, e escutar as notícias, né, da vacina sempre é uma esperança no nosso coração. Então, que Deus possa nos dar graça aí de ver essa vacina chegando e tendo vitória aí sobre, né, a ideia da Covid-19. Então, Deus abençoe e tenha uma noite de paz aí, pessoal. Um abraço.